Mais uma vez, bom dia, igreja. Vamos lá, todo mundo de pé, bem rapidinho, todo mundo de pé, fazer uma dinâmica rápida. Uma dinâmica que já foi feita várias vezes, talvez pareça até boba, mas eu quero que você coloque a mão na testa. Vamos lá, todo mundo com a mão na testa, todo mundo. Tem gente ainda que não está com a mão na testa. Estou vendo pessoas ainda que não estão com a mão na testa. Agora mão na nuca, mão na testa, mão na nuca, mão na nuca. Eita, tem gente... Isso rápido, pode sentar. Isso rapidamente para dizer uma coisa. É uma dinâmica besta, batida, mas para dizer uma coisa. Não adianta eu e você falarmos para os nossos liderados se nós não estivermos fazendo. Não adianta eu e você pedir para que ele leia a Bíblia, para que ele estude a lição, para que ele passe mais tempo em oração com Deus, se eu e você não estamos fazendo. Não adianta eu e você dizermos para eles cuidarem das pessoas, se eu e você não estivermos cuidando. Assim como também não adianta eu e você dizermos: deem estudos bíblicos, preguem a mensagem, sejam boas recepcionistas, sejam boas diaconisas, sejam bons anciãos, se eu e você não formos bons líderes, se não formos cristãos de verdade. Queria trazer alguns textos aqui. Marcílio, já está ok aí? Pronto. Queria trazer aqui alguns textos. Marcílio abriu o momento de hoje lendo esse texto. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, sobre mim, sobre você, resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Na busca e no desafio da igreja, nesse conflito entre igreja discipuladora ou igreja consumidora, nós somos chamados a ser luz. Ontem, recapitulando a lição, nós vimos que Israel foi chamado para ser luz. Os discípulos foram chamados para serem luz. Eu e você somos chamados para sermos luz. Eu e você não somos melhores do que ninguém, mas fomos designados com um propósito todo especial. E Jesus, ele disse isso diretamente para os seus discípulos, e que essas palavras se aplicam a mim e a você hoje. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu queria destacar aqui, perceba que tem um texto preto e tem 3 colorações diferentes. Primeiro, façam discípulos é o centro dessa ordem de Jesus. Se eu pudesse resumir, e foi justamente isso que eu fiz, eu destaquei justamente os principais pontos desse texto. Façam discípulos, batizando, ensinando, e como consequência disso, quem aqui que falou isso? Eu estarei com vocês até o fim dos tempos, ou em outras versões, até a consumação dos séculos. Façam discípulos, batizando, ensinando, e como consequência disso, eu estarei com vocês. Percebam, queridos, que a ordem aqui não está focando em batizar. A ordem aqui não está focando em ensinar, mas em fazer discípulos. Quando nós nos tornarmos verdadeiros discípulos de Cristo, nós iremos ser parecidos com Ele, porque Ele estará nos ensinando, Ele estará nos batizando todos os dias, Ele estará conosco até o fim dos tempos. Mais um texto que eu queria ler aqui. Esse texto ele foi voltado para os discípulos. Quem esteve aqui esse sábado agora não, o outro, ou quem assistiu pela live, lembra que eu falei sobre a mensagem, ou melhor, sobre o perfil profético da igreja adventista do sétimo dia. Jesus falou aquelas palavras de forma imediata para os seus discípulos, mas que se aplicam a mim e a você. E essas palavras aqui, essa profecia é voltada justamente para os meus e os seus dias, para os dias em que nós vivemos. O capítulo 10 de Apocalipse é um capítulo que fala sobre um livrinho
que estava aberto, que é entregue nas mãos do profeta, que o profeta é orientado a comer, e esse livro ele é doce na sua boca e amargo no seu estômago. Em paralelo com o profeta Ezequiel, nós conseguimos entender que esse livro representa a mensagem que eu e você temos que pregar. A mensagem que eu e você precisamos falar. E aí o profeta ele diz também, quando eu comi foi doce. Mas às vezes a mensagem quando ela chega, ela se torna amarga. Mas eu quero ler só a parte que está em vermelho. Independente se a mensagem é amarga ou não, independente dos desapontamentos que temos, porque aqui é um contexto de desapontamento, o que é que o anjo, o mensageiro diz para mim e para você? Leia junto comigo o que está em vermelho. É preciso, não estou ouvindo não, é preciso que você profetize independente da circunstância. Aqui a gente sabe que foi depois de um momento de desapontamento que a igreja adventista ela se estabeleceu como um mensageiro de Deus, sendo oficializada ali em 1863. E a mensagem do anjo, a mensagem escrita por João é para mim e para você. É necessário que profetizes. Independente da circunstância, e não tem circunstância melhor do que a de hoje, onde pessoas estão desesperadas, pessoas estão passando fome, pessoas estão sem casa, pessoas estão sem acolhimento. É necessário que profetizes. E essa mensagem ela é para mim e também para você. Pastor Denis há pouco ele falou que nós fomos designados, lembra do primeiro texto? Fomos chamados para ser o quê? Luz. Jesus nos dá a ordem para o quê? Fazermos discípulos. João escreveu que nós precisamos profetizar. Mas o que falar? O que dizer? Apocalipse capítulo 14, verso 6 em diante. Ele nos diz o que eu e você devemos pregar. Então vi outro anjo, então vi outro mensageiro, então vi os discípulos da igreja central de Mossoró, diga amém, voando, rápido, correndo, doidos para pregar o quê? O evangelho eterno, para proclamar a quem? A todos os habitantes da terra, a todos que habitam na terra, a toda nação, a toda língua, a toda tribo, a todo povo. E aí talvez você já conheça as mensagens angélicas. Temer a Deus, dá-lhe glória, é chegada a hora do seu juízo. Adorar é aquele que fez os céus, a terra, o mar, a fonte das águas. Você e eu fomos chamados, designados pelo próprio Deus para pregarmos o evangelho eterno. E o anjo, o mensageiro, ele está voando, não é para se exibir, é porque não há mais tempo. Lá em lá em Apocalipse capítulo 10, ele fala que depois dessas coisas, nos dias que está para tocar a sétima trombeta, não haverá mais demora. Nós vivemos nos dias que antecedem o sétimo anjo de tocar a sua trombeta. Então não haverá mais demora. Por isso que eu e você somos chamados como mensageiros voando para proclamar o evangelho. E é isso que nós precisamos fazer. E eu já quero encerrar aqui com o primeiro texto que eu li junto com vocês. Portanto, olha a ordem de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Como consequência, vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão ensiná-los a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Fazendo isso, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Uma igreja discipuladora, uma igreja envolvida no evangelismo, ela tem como resultado algumas características.
é uma igreja viva, é uma igreja que acolhe as pessoas, é uma igreja que atende aos necessitados, é uma igreja que se expande a cada dia. Na Bíblia temos um exemplo muito forte, muito poderoso dessa igreja. Atos capítulo 2. Todos os dias continuavam a reunir-se no templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Antes de ler a última frase, eu quero perguntar: se a Igreja Adventista Central fosse arrancada desse bairro aqui, será que as pessoas sentiriam falta? Essa igreja, eu tenho certeza que essa igreja de Atos, se fosse tirada de onde ela estava, as pessoas iriam sentir sua falta. Olha só o resultado: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam o quê? Sendo salvos. Como resultado de uma igreja viva, que cuidava das pessoas, que atendia os necessitados, ela expandia todos os dias o território do reino de Deus. Por quê? Estava conectada com Cristo, vivendo uma vida de comunhão, se relacionava com as pessoas e com os seus líderes e liderados. A igreja tinha um relacionamento entre si e com Deus. Como consequência, era uma igreja missionária, uma igreja evangelista, e que todos os dias Deus acrescentava os frutos da salvação. O desafio agora, nós teremos 2 minutos. O desafio agora é: o que eu e o meu departamento, o que eu, os meus liderados, o que eu e as pessoas que vou envolver no ministério podemos fazer para que todos os dias seja aumentado o número dos salvos para a glória de Jesus. Você vai ter 2 minutos aí, tempo na tela. 1, 2 ou 3 opiniões aí. Já pega o outro microfone, se estiver fácil aí. O que fazer para trabalhar? Já está chegando aí o microfone. O que fazer para acrescentar pessoas salvas ao reino de Deus? O que fazer para envolver pessoas, ajudando, como fazer discípulo? Quais são as atitudes, Ana, que você poderia tomar, que eu poderia tomar, para tornarmos pessoas novos discípulos? Como fazer novos discípulos? Essa é a pergunta. Show de bola. Fazer amizade, acolher as necessidades, fazer o que Cristo fazia. Cristo dava o pão físico e o pão da vida. Alice quer falar? Pessoal, tem um assunto legal para falar com vocês sobre. Quem aqui usa rede social? Rede social, Instagram, Facebook. Bom, essa é uma das ferramentas mais fortes atualmente em propagar o Evangelho de Deus. Existem diversos Instagrams que falam sobre a palavra de Deus, assim como também o da Igreja Central. E o fato de vocês curtirem, salvarem, enviarem para amigos, já aumenta muito o engajamento e o alcance da palavra de Deus a várias pessoas. Ou seja, se vocês ainda têm dificuldade de se envolver nesse mundo mais tecnológico, vocês podem pedirem para os filhos ou amigos sempre estar olhando o Instagram, indicar e ver como a palavra de Deus pode alcançar muitas pessoas só pelo Instagram, né? Pela internet, pelo Facebook, entre outras ferramentas desse mundo digital. Amém. Inclusive tem sido uma ferramenta importante. A igreja desde o ano passado vem passando por momentos que fecha, abre, mas nunca parou de compartilhar a palavra, justamente através do Instagram, Facebook, YouTube e demais redes sociais. Próximo é Josimar. Primeiramente eu quero dizer bom dia a todos. E fazia muito tempo que a gente não tinha uma manhã de domingo assim, né? Aqui junto com todos os irmãos. Então agradeço a Deus por isso. Eu quero dar a minha opinião aqui, Bruno, de um modo geral, nos 4 temas que aqui foi falado. Eu estou tomando essas indagações para mim individualmente. Aqui tem várias cabeças, cada uma pensa diferente.
Se alguém estiver pensando como eu entendi aqui, tudo bem. Se não, que Deus abençoe a cada um conforme o seu entendimento. A primeira, igreja discipuladora. Eu estou dizendo maior intensidade no propósito de ser igreja discipuladora. Essa é a minha opinião. A espiritualidade. Maior firmeza no objetivo adventista de ser uma igreja modelo, fiel, temente e obediente a Deus. Envolvimento. Eu comecei todos esses temas, cada um com a palavra maior. Então, o envolvimento, maior conscientização de ser membro da igreja e também membro de uma família integrada, onde precisa ser um por todos e todos para um. Ou seja, Deus por todos e todos para Deus. E a última, evangelismo. Maior conscientização que a igreja coletiva ou individual, que nós também, eu já ouvi muito falar isso, que nós somos uma igreja, é o elo de ligação entre Deus e nós pecadores. A igreja é um elo entre Deus e nós pecadores. E que devemos seguir um só caminho, administrador e único Deus. Eu fiz um resumo, mais ou menos, do que eu entendi sobre tudo isso que foi falado aqui. Show de bola. Para a gente finalizar, muito bom o comentário de Josmar. Para a gente finalizar, eu queria, antes de orar, dizer que pregar o Evangelho Eterno não é somente pegar um microfone e falar. Como Genilda falou, quem chega na recepção, quem está na recepção e anota o número de uma pessoa, manda uma mensagem de WhatsApp. Eu já até, naquele dia que eu preguei aqui, eu dei até o exemplo da minha sogra. Ela não costuma pegar um microfone para falar, mas está dando estudo bíblico sem dizer uma palavra. Ela manda ali uma mensagem de texto para a pessoa: ei, você quer estudo bíblico? Tal, conversa com aquela pessoa do ciclo de amizade dela. E todos os dias, Luiz Gonçalves está indo na casa da pessoa, através de um vídeo pelo WhatsApp, pregar a mensagem. Está pregando. Alguém que chega ali, você chega muito mal. Às vezes vem pessoas aqui que não são da igreja, que nos visitam, que chegam, recebe um abraço, na época que pode, né? Recebe um abraço, recebe um sorriso, um bom dia. Ali você está pregando de Jesus. Então existem diversas formas. Existem as apoiadoras dos ministérios, aquelas pessoas que trabalham por trás dos ministérios. Então existem várias formas de você pregar. O importante é você se envolver de alguma forma. Como o Yali falou, quem sabe um link aí, passando pelo grupo de WhatsApp, perguntando o que você gosta de fazer. Ah, eu gosto de limpar a igreja. Não tem problema, a gente ajuda a Neta a limpar a igreja. Ah, eu gosto de tirar fotos, ajuda a mídia a tirar fotos. Ah, eu gosto de pregar, então já bota o nome na escala de pregação. Mas tem várias formas diferentes de eu e você pregarmos a mensagem de Deus. Feche seus olhos, elevarmos uma prece ao Senhor. Querido Deus, estamos na tua casa, nesse início de semana, gratos pelo privilégio de poder estudar a tua palavra e nos aperfeiçoar para mais te servir e melhor te servir. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos usa apesar das nossas debilidades. Sê conosco, esse é o nosso pedido, pois queremos fazer discípulos e cumprir a tua ordem, pregando o Evangelho eterno, sendo luz na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém.